Boa noite. Nós estamos no canal Força Educação e eu queria comentar com vocês um fato histórico, na verdade, uma efemérides. No dia de sexta-feira, o ex-presidente da República, o senhor Michel Temer, foi preso após perseguição penal decretada pela Operação Lava Jato, através do juiz federal Marcelo Bretas. E muitas pessoas comentaram que não seria o primeiro presidente do Brasil preso e citaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o primeiro presidente preso do Brasil. Na verdade, não são só esses os ex-presidentes brasileiros que foram presos. Na verdade, Luiz Inácio Lula da Silva e Michel Temer são os dois primeiros presidentes do Brasil presos após transação penal. Ou seja, houve uma acusação e eles tiveram a prisão decretada a partir de um processo penal. Os demais, não. E aí eu começo a citar, por exemplo, o caso do Marechal Hermes da Fonseca, que presidiu o Brasil entre 1910 e 1914 e teve a sua prisão decretada em 1922. Por quê? Porque, por conta de uma eleição estadual, como era chamada antigamente, a eleição dos governadores das províncias, que hoje nós conhecemos como estados, o presidente do clube militar, que era, na verdade, o Marechal Hermes da Fonseca, ele fez diversas declarações contrárias às eleições, inclusive enunciando e acusando-as de fraude, de serem fraudulentas. Diante disso, o clube militar passou 6 meses suspenso, impedido de funcionar, e Hermes da Fonseca teve a prisão decretada. Um outro presidente que também foi preso foi o presidente Arthur Bernardes. Arthur Bernardes foi o presidente eleito para o Brasil na eleição de 1930. Só que, na verdade, ele foi acusado de ser um dos mentores intelectuais do assassinato do candidato a vice-presidente João Pessoa. E, por conta disso, teve a prisão decretada em 1930 pelo crime de assassinato, por ser o mentor do crime de assassinato. Um outro presidente foi o presidente Washington Luiz. Washington Luiz, ele era o presidente até 1930. E com a revolução que houve no Brasil, a Revolução Popular, liderada por Getúlio Vargas, foi decretada a prisão de Washington Luiz. Depois desse, teve ainda o caso de Café Filho. Café Filho era o vice-presidente na chapa constitucional, na eleição constitucional de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi eleito constitucionalmente, democraticamente, pelo voto direto, para o pleito de 1952 e cometeu suicídio em 1954. O lógico seria o vice-presidente assumir, que era na época Café Filho, João Fernandes Café Filho. Contudo, ele estava muito doente e acabou se internando e se afastando da presidência. A presidência acabou sendo exercida pelo presidente do Congresso Nacional, mas, no caso, Carlos Luz. Quando Café Filho teve alta e pretendia retomar o poder na República, o que aconteceu? Ele não pôde, ele foi impedido e a casa dele foi cercada e ele acabou preso, impedido de exercer a presidência da República do Brasil. Depois desse, houve a prisão de Juscelino Kubitschek, o presidente que dizia que iria transformar o Brasil, que foi o idealizador da construção de Brasília. O presidente queria desenvolver o Brasil em 5 anos. O que o Brasil não teria desenvolvido em 50 anos, teve seus direitos políticos cassados, ainda no ano de 1964. E em 1968 teve a prisão decretada. Esses foram os presidentes que, anteriormente ao presidente Lula e ao presidente Michel Temer, foram presos. E por conta disso, a gente pode falar que na história republicana do Brasil, vários presidentes brasileiros já foram presos.
Eu poderia citar também os casos de impeachment. Quais são os casos de impeachment que ocorreram na República Brasileira? Os casos de impeachment feitos pelo Congresso Nacional são apenas dois. É o caso do ex-presidente Fernando Collor e o caso da ex-presidente Dilma Rousseff. Esses dois presidentes foram depostos do cargo através de denúncias de ações populares e ambos tiveram que deixar a presidência da República do Brasil, caçados, mas não presos. No caso de Fernando Collor, ele teve a perda dos direitos políticos por 8 anos. No caso de Dilma Rousseff, não. Ela foi deposta do cargo de presidente, mas concorreu 2 anos depois ao cargo de senadora da República do Brasil pelo estado de Minas Gerais, tirando um 3º lugar e por isso não vindo assumir uma cadeira no Senado Federal. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Se você gostou, deixa o joinha, compartilha a nossa mensagem e quem quiser fazer parte do grupo já sabe. Basta deixar um comentário, se inscrever no canal, a gente tem o maior prazer de responder. Muito obrigado e boa noite.